ou mais formalmente Caius Cornelius Tácitus, foi um senador romano, orador e etnógrafo, e um dos maiores historiadores romanos. Seu nome é baseado na palavra latina Tacitus, que significa silencioso, a partir do qual nós temos a palavra portuguesa, tácito. Curiosamente, a sua prosa compacta usa o silêncio de uma forma magistral, e um argumento para a autenticidade da citação sobre Jesus que lhes vou apresentar é que está escrita em um verdadeiro latim taciteano. Mas primeiro vou lhes dar uma pequena introdução. A última grande obra de Tácito, intitulada Anais, escrita entre 116 e 117 d.C., inclui uma biografia do imperador Nero. Em 64 d.C., durante o incêndio em Roma, Nero foi suspeito de secretamente ordenar a queima de uma parte da cidade onde ele queria realizar um projeto de construção. Então ele tentou transferir a culpa para os cristãos. Esta foi uma oportunidade para Tácito mencionar os cristãos a quem ele desprezava. Isto é o que ele escreveu. O seguinte trecho foi traduzido do latim para o inglês por Robert Van Voorst. Nem o esforço humano, nem a generosidade do imperador, nem o apaziguar dos deuses puseram fim à crença escandalosa de que o incêndio tinha sido ordenado por Nero. Portanto, para acabar com o boato, Nero substituiu como culpados e punidos nas formas mais incomuns os odiados por seus atos vergonhosos, a quem a multidão chamava Cristianos. O fundador deste nome, Cristo, ou Christus em latim, tinha sido executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por um tempo, a superstição mortal irrompeu novamente não só na Judéia, a origem deste mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de toda parte se reúnem e tornam-se populares. A concisa declaração de Tácito sobre Christus corrobora claramente o Novo Testamento sobre certos detalhes históricos da morte de Jesus. Tácito apresenta 4 peças de conhecimento exato sobre Jesus. A expressão Christus, usada por Tácito para se referir a Jesus, era uma maneira distintiva como alguns se referiam a ele, apesar de Tácito tê-la entendida como um nome pessoal em vez de um epíteto ou título. Este Christus foi associado com o início do movimento dos cristãos, cujo nome se originou do seu. Christus foi executado pelo governador romano da Judéia, e o momento da sua morte foi durante o governo de Pôncio Pilatos sobre a Judéia, durante o reinado de Tibério. Pilatos governou a Judéia de 26 a 36 d.C., como declarado pela Pedra de Pilatos, descoberta em 1961, enquanto Tibério foi imperador de 14 a 37 d.C. Com base nisso e em outras considerações, muitos estudiosos do Novo Testamento datam a morte de Jesus em 29 d.C. Tácito, como os autores clássicos em geral, não revela no texto a fonte ou fontes que ele usou. Mas isso não deve diminuir a nossa confiança nas afirmações de Tácito. Não há dúvida de que Tácito era bem informado como historiador e nunca dado a escrita descuidada. Tácito provavelmente teve acesso a arquivos através de seu status, quer como procônsul da Ásia, como senador, ou como muitas vezes é esquecido, a partir de seus contatos como um sacerdote de alto escalão da religião romana. Nós sabemos que em 88 d.C. ele tornou-se um membro do Quindecimviri Sacris Faciundis, o Conselho dos 15 para a realização de sacrifícios, que era uma organização sacerdotal encarregada, entre outras coisas, de supervisionar a prática de cultos estrangeiros tolerados oficialmente na cidade de Roma, e de enfrentar a necessidade crescente de distinguir o cristianismo ilícito do judaísmo lícito. Ou, dada a resistência judaica a medidas opressivas tomadas por Roma, pelo menos para manter uma estreita vigilância sobre a evolução dentro do judaísmo. Portanto, não se pode dizer que Tácito não tinha acesso às informações que ele mencionou. Dessa forma, a declaração de Tácito sobre Christus é uma corroboração independente do Novo Testamento sobre 4 detalhes históricos sobre Jesus. Primeiro, que a expressão Christus, usada por Tácito para se referir a Jesus, era uma maneira distintiva como alguns se referiam a ele. Segundo, que o nome de Christus foi associado com o início do movimento dos cristãos. Terceiro, ele foi executado pelo governador romano da Judéia. E quarto, que o momento da sua morte foi durante o governo de Pôncio Pilatos sobre a Judéia, durante o reinado de Tibério em cerca de 29 d.C. No próximo vídeo vou falar sobre outra evidência histórica da existência do homem Jesus, o historiador Flávio Joséfo, e analisar quais características podemos aprender sobre Jesus a partir desses escritos. Que Jesus existiu,
originou o movimento dos cristãos, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério e que o movimento dos cristãos se espalhou até Roma. Esse livro de Tácito, que menciona Jesus, o Anais 15, foi escrito em 109 d.C. Isso o coloca em apenas 80 anos depois da morte de Jesus. De acordo com o historiador Craig Blomberg, pelos padrões historiográficos, biografias escritas em menos de 400 anos após a vida de uma pessoa são consideradas geralmente confiáveis e o material lendário tende a se desenvolver após esse intervalo. Também vimos que não há motivos para achar que Tácito usou testemunhos de cristãos para basear seu relato, mas que tudo indica que ele se baseou em registros do governo romano. Outra forte evidência que fala diretamente sobre Jesus como uma pessoa real vem de Flávio Josefo, um sacerdote judeu que cresceu como um aristocrata na Palestina do primeiro século e acabou vivendo em Roma, apoiado pelo patrocínio de 3 sucessivos imperadores. Nos primeiros dias da primeira revolta judaica contra Roma, de 66 a 70 d.C., Josefo era um comandante na Galiléia, mas logo se rendeu e se tornou um prisioneiro de guerra. Em seguida, ele profetizou que seu conquistador, o comandante romano Vespasiano, se tornaria imperador, e quando isso realmente aconteceu, Vespasiano libertou Josefo. A partir de então, Josefo viveu em Roma sob a proteção dos Flávios e lá compôs seus escritos históricos e apologéticos. Ele mesmo tomou o nome de Flávio da família de seu patrono, o imperador Vespasiano, e o colocou antes de seu nome de nascimento, tornando-se, no verdadeiro estilo romano, Flávios Josefus. A maioria dos judeus via ele como um traidor desprezível. Foi sob o comando do filho de Vespasiano, Tito, que um exército romano, no ano 70 d.C., destruiu Jerusalém e queimou o templo, levando seu conteúdo como despojo de guerra, o que ficou retratado nas imagens de seu triunfo no Arco de Tito, em Roma. Após Tito suceder seu pai como imperador, Josefo aceitou o patrocínio imperial do filho, como aceitou do irmão e sucessor de Tito, Domiciano. No entanto, em sua própria mente, Josefo permaneceu um judeu, tanto em sua visão e em seus escritos que exaltam o judaísmo. Ao mesmo tempo, alinhando-se com os imperadores romanos, que eram naquele tempo os piores inimigos do povo judeu, ele preferiu ignorar a opinião popular judaica. Josefo estava em uma posição única como um judeu, sob a segurança e proteção do patrocínio imperial romano. Ele se mostrava ansioso para expressar o orgulho pela sua herança judaica, e no entanto, pessoalmente queria ser independente da comunidade judaica em geral. Assim, ao introduzir os romanos ao judaísmo, sentiu-se livre para escrever visões históricas para o consumo romano que estivessem em forte desacordo com as visões rabínicas. Em suas 2 grandes obras, A Guerra Judaica e Antiguidades Judaicas, ambos escritos em grego para as pessoas instruídas, Josefo tenta apelar para aristocratas do mundo romano, apresentando o judaísmo como uma religião a ser admirada por sua profundidade moral e filosófica. A Guerra Judaica não menciona Jesus, exceto em algumas versões com prováveis acréscimos posteriores por outros, mas Antiguidades Judaicas menciona Jesus 2 vezes. A mais curta dessas 2 referências a Jesus, no livro 20, é uma referência casual, identificando o irmão de Jesus, Tiago, o líder da igreja em Jerusalém. Na ausência temporária de um governador romano entre a morte de Festo e a chegada do governador Albinus em 62 d.C., o sumo sacerdote Anás instigou a execução de Tiago. Josefo escreveu: sendo, portanto, este tipo de pessoa, isto é, um saduceu sem coração, Anás, pensando ter uma oportunidade favorável porque Festus havia morrido e Albinus ainda estava em seu caminho, convocou uma reunião, literalmente sinédrio, dos juízes e trouxe o irmão de Jesus, que é chamado Messias, chamado Tiago, e alguns outros. Ele fez a acusação de que eles tinham transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Tiago é uma figura de pouca importância no longo tomo de Josefo. A única razão para se referir a Tiago era que a sua morte resultou em Anás perder sua posição como sumo sacerdote. Tiago, ou Jacob, era um nome comum entre os judeus no momento. Muitos homens chamados Tiago são mencionados nas obras de Josefo, então Josefo teve que especificar a qual ele estava se referindo. O costume comum de simplesmente dar o nome do pai e dizer Tiago, filho de José, não iria funcionar aqui porque o nome do pai de Tiago também era muito comum.
Portanto, Joséfo identificou este Tiago por referência ao seu famoso irmão Jesus. Mas o irmão de Tiago, Jesus e Yehoshua, também tinha um nome muito comum. Joséfo menciona pelo menos 12 outros homens chamados Jesus. Portanto, Joséfo especificou a qual Jesus estava se referindo, adicionando a frase que é chamado Messias, ou, uma vez que ele estava escrevendo em grego, Christos. Esta frase era necessária para primeiro identificar claramente Jesus e, através de Jesus, Tiago, o assunto da discussão. Esta referência estranha a Jesus não teria feito sentido se Jesus não tivesse sido uma pessoa real. Poucos estudiosos chegaram a duvidar da autenticidade desse breve relato. Pelo contrário, a grande maioria aceita como genuína. A frase, que se chama Cristo, destinada a especificar Jesus, significa tanto que ele foi mencionado anteriormente no livro ou que os leitores o conheciam bem o suficiente para entender a referência a ele na identificação de Tiago.